Memórias. A ideia era unir esses vereadores. Uma questão de lembrar o tempo que eles frequentaram a Câmara, né? A tribuna ficava livre, aqueles que quisessem fazer uso. Os vereadores iam com satisfação para lá, os ex-vereadores, né? Aparecia vereadores lá que eu mesmo não conhecia, porque não era da minha época. Mas eles se sentiam bem dentro do plenário. Então, isso aí foi bom para eles, foi bom para a Câmara, porque resgatou, naquela época, o nome de pessoas conhecidas, pessoas que já tinham sido votadas pela população. E para eles, eu acredito que foi muito bom. E para a Câmara também, né? Porque a Câmara chamar ex-vereadores para fazer algumas reuniões, não foram festivas, foram reuniões assim, de encontro. Foi realmente um encontro, me parece que 2 encontros aí, foi muito feliz. Geraldo Polezi bateu em cima e começou a trabalhar. Você sabe que não é fácil reunir vereadores mais antigos do seu mandato, né? Vereadores que moravam fora, vieram, vereadores alguns com problemas de saúde, mas eles faziam questão de vir a esse encontro. Isso aí foi muito bom na época para a Câmara, viu? Eu achei que foi um projeto muito inteligente, historicamente muito rico. E é coisa que não se vê mais, né? Parou, com a saída do Polezi, parou, não teve mais, porque ele tinha um amor, né, nessas reuniões, ele gostava de fazer isso, ele era poderoso para isso, sabe? Aí depois passou e aí ninguém fez mais. Eu e o Polezi, a gente era amigos. Nós tentamos uma vez sair candidato a deputado. Eu a federal e ele a estadual. Iniciamos a campanha, estive em São Paulo, registrei os nomes, mas passado um tempo, o Polezi não quis mais, ele desistiu. Ele não quis ser mais candidato a deputado estadual. E eu já estava com a candidatura registrada, acabei ficando. Fiquei até o fim. E ele parou. Inclusive, naquela época, tinha menos eleitores que agora, muito menos, né? E eu, naquela época, eu obtive 7.000 votos, que era uma votação até boa, né? Porque nós vemos hoje aí, com toda essa população, todo esse eleitorado aí, candidatos ter 3, 4, 5 mil votos, então na época 7.000 era bastante, né? Ele era muito ligado a isso, né? Ele queria o partido de Araraquara, né? Quanto menos candidato, melhor, para poder eleger o deputado representante de Araraquara. Isso ele batalhou muito, viu? Talvez seja esse o motivo que ele tenha desistido. Polezi, eu vou te contar para você. Você sabe perfeitamente que nós temos um comércio, até hoje, aí ao lado da prefeitura. Esse comércio foi fundado pela nossa família lá atrás. E quando, no início das atividades desse comércio, o Geraldo Polezi era da Rádio Cultura. E ele nos deu muito apoio. No início, ele nos deu muito apoio e falava sempre da lanchonete, e a lanchonete, com isso, era uma lanchonete que tinha um dos maiores movimentos daqui de Araraquara. A Caçuco sobreviveu bem, né? Durante muitos anos, com muito movimento, até antes da pandemia agora. A Caçuco sempre esteve no auge, né? Principalmente para encontros políticos, né? Quase todos os políticos que passam por Araraquara passam pela Caçuco, quase todos. E o Polezi na rádio também, a cada comemoração, a cada ano que a Caçuco passou, o Polezi sempre anunciava na rádio lá que era o aniversário da Caçuco naquele dia e que os proprietários ofereciam um bolo para a população e café gratuito durante o dia. Sempre,
todos os anos, enquanto ele esteve na Câmara, ele fez isso. Inclusive, na época, o meu pai, que era o mais velho, né? Ele mandava confeccionar um bolo nesse dia e levava lá no estúdio da Rádio Cultura para o Polésio comemorar com a gente. Porque ele não ia na Caçuco, né? Não tinha jeito, ele ficava na rádio. Então meu pai fazia questão de levar um bolinho para ele lá. E foi assim que ele nos ajudou muito também. A gente tinha muita amizade, viu? Conhecia a mãe dele. Quando ele começou com o jornal aqui, ele ia sempre. Todo sábado ele ia na Caçuco, né? Parava lá, deixava o jornal, batia um papo com a gente lá e ia embora. Ele não era muito de andar assim para a rua, ficar lá, porque tinha o dia todo ocupado, né? Mas quando ia na prefeitura, ele também ia na Caçuco, né? Então, todo mundo que ia na prefeitura passava lá para tomar um café, né? Ainda né? Você vê que nós tivemos, no dia a dia nem tanto, porque depois da pandemia mudou completamente a frequência em todos os lugares, né? Quer dizer, a frequência daquelas pessoas que vinham pela manhã tomar um café, ficavam conversando e ficavam por ali toda. Depois da pandemia diminuiu bem, né? Então, isso aí prejudicou um pouco. Mas os políticos, quando vêm a Araraquara, eles fazem questão de ir lá. Nós recebemos agora, nessa campanha, a Simone, nós recebemos o Rodrigo Garcia, vários deputados estiveram lá, não importa qual partido, eles sempre frequentam lá, entendeu? O Maluf frequentou lá, o Quércia, o Geraldo Alckmin, enfim, quase todos os políticos que passaram por Araraquara tomaram um café lá no Caçuco. Diziam eles que davam sorte. Olha, eu na política eu deixei completamente, sabe? Eu deixei mesmo, eu não tenho partido político, eu não sou filiado a nenhum partido. Eu converso com todos, eu não tenho nada contra ninguém, eu escolho meu candidato, voto, não tem assim, não tenho partido, entendeu? Para mim, tá bom do jeito que tá. Então, quando eu encontrava, eu conversava assim, às vezes ele me falava umas coisas, mas você vê o que está acontecendo aí, Cardoso, puxa vida, nosso tempo não era assim, era, né? Eu falava, mas o tempo muda, né, pô? Hoje ninguém discute mais na Câmara, porque na nossa época, a Câmara discutia os projetos, ela discutia. Hoje o projeto vai para lá, já vai praticamente aprovado. Tem discussão. Não há dúvida que tem discussão, mas não era como antigamente. Né? Nós tínhamos a Câmara de Vereadores formada por pessoas de categoria mesmo, né? Advogados como Wellington Pinto, o professor Safiotti, o Rubens Velarde Ferreira, Oswaldo Prando, pessoas Manuel Marques Jesus, pessoas que tinham uma cabeça boa para discussão, né? Então, cada um tem uma ideia. Você sabe que a Câmara, ela é sempre apegada ao Executivo, né? Isso é aqui em São Paulo, em Brasília, quem tem a maioria está na frente, né? Havia discussão, sim, às vezes eu mesmo, às vezes ia contra o Dessante, ele achava ruim, a gente conversava, mas sempre conversando normalmente, sem problema, né? Mas eu expunha as minhas ideias e às vezes não batia com as dele, né? E com as dos outros vereadores, então cada um votava como queria. Por exemplo, no aumento do imposto, teve um aumento de imposto lá, que houve uma discussão tremenda. E apenas 2 vereadores votaram contra o aumento do imposto na época. E eu fui um deles. Então, era a discussão que a gente tinha, mas nem por isso nós deixamos de frequentar a prefeitura, de ajudar Araraquara, de votar nos projetos que eram bons para Araraquara. Nós nunca fomos contra. O que era bom era aprovado. Sei que ele era bom de tribuna, né? Isso eu me lembro perfeitamente, que era muito bom. A gente ficava ouvindo, dava gosto de ouvir uma discussão com o Polésio, né?
Às vezes ele brincava um pouco na cama lá, sabe? A gente até ria lá. Ele não era mal-humorado, não. Era bem-humorado. E eu me lembro até o que ele falava lá, que eu achava aquilo, nossa, como é que pode falar assim? Ele sempre falava assim, o que a bunda não prejudica. E tinha cara que ficava, né? E é uma verdade, né? O que a bunda não prejudica. E ele falava sempre, assim, em tom de brincadeira lá. E não é besteira também.